Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui da primeira lei da termodinâmica e usar o LAB, o simulador VASCAC. Primeiro, para definir a primeira lei da termodinâmica, é importante definir o que é energia interna. Então, a energia interna de um gás, por exemplo, ele está relacionado à temperatura, diretamente à temperatura. E a temperatura, por si, ela é relacionada à energia cinética. Então, o que é que nós temos aqui? Energia cinética vai ser igual a 3 meios do número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Então, nós podemos dizer que a energia interna está ligada à temperatura de um gás, exclusivamente, tá? Então, energia interna, quanto maior a agitação das moléculas, maior essa energia interna. E aí vimos a primeira lei da termodinâmica, que é o princípio da conservação da energia. Ela diz que nós podemos definir a quantidade de calor, matematicamente falando, como a energia interna adicionada ao trabalho realizado. Então você tem aqui esse êmbolo, então recebeu aqui calor nesse cilindro e ele se movimentou. Ele realizou um trabalho que aqui eu estou usando a letra grega tal. Eh, mas a gente pode anunciar também como está aqui, né. Olha aqui, o princípio da conservação da energia, que é a primeira lei, a gente pode falar da seguinte forma: a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada. Aqui tem um exemplo, você tem 300 joules entrando no sistema, a energia interna ficou em torno de 50, aqui precisamente 50. Então, o trabalho realizado foi 250. Então, nada aqui foi criado, apenas foi transformado. Aqui usando já a ideia novamente do cilindro, né, e seu êmbolo. Há uma variação aqui na pressão, volume e temperatura e suas grandezas principais. Ó, aqui a pressão ficou a mesma. Quem variou aqui foi o volume e a temperatura, que foram somados à temperatura inicial. Aqui estou usando a notação da derivada, né? Variação, derivada equivale à taxa de variação. Então, a taxa de variação da energia interna vai ser relacionada à quantidade de calor e ao trabalho realizado. Vamos falar dessas transformações que estão relacionadas exatamente à lei. A isotérmica, a temperatura constante, observe, se a temperatura é constante, não há variação de energia interna. Logo, o ΔU é zero, ou seja, todo calor vira trabalho. Então, aqui está a curva que mostra isso. Na isobárica, a pressão é constante. Como a pressão é constante, a gente pode usar, olha o gráfico aqui, você tem um gráfico que mostra a pressão constante em relação ao volume. Essa área é o trabalho, então a área linear, né? A gente vai fazer como? Vai botar aqui, ó, pressão vezes variação volume. Então, continua valendo a lei, a primeira lei que diz que a energia interna é a quantidade de trabalho, ou melhor, a quantidade de calor menos o trabalho, tá? Ou você querendo, escreve a energia interna mais o trabalho, forma a quantidade de calor. Bom, aí temos a isocórica ou isométrica, do volume constante. Todo o calor recebido pelo sistema, já que não tem trabalho, né, o volume é constante, não tem trabalho, nós temos que a energia interna vai ser toda equivalente à quantidade de calor. O gráfico aqui é dessa forma vertical. E a isobárica, ou melhor dizendo, a diabática, né, é aquela que o sistema não troca calor com o meio. Então você só tem aqui a ideia da energia interna
que está aqui exatamente sendo o oposto da do trabalho. Então, energia interna vai ser o oposto do trabalho, em termos de sinais, né. Então aqui nessa figura, né, você faz a menina aqui ela faz uma violenta expansão do ar. Então, você tem aí uma variação da energia interna que não reflete, não tem variação, não tem quantidade de calor associada. Apenas a variação, a variação da energia interna se torna toda em forma de trabalho. O nosso exemplo que temos matemático, né, essa questão que nós vamos fazer aqui agora, que tem o seguinte detalhamento, né. Você tem 2 mols de, um determinado gás. Recebe 581 de joules de calor. Então aqui é o nosso Q. O gás sofre expansão isobárica, né, ou isovolumétrica. Isobárica é pressão, desculpe. A pressão é constante. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar aqui, houve um aumento do volume, 1,6 litros, e a pressão 10,5. Nós temos o nosso constante dos gases, queremos achar a variação da energia interna. A variação da energia interna é ΔU. ΔU, vocês sabem que vai ser a quantidade de calor menos o trabalho. Então, nós já temos a quantidade de calor, que no caso aqui é 581. Falta achar o trabalho. Então, o trabalho aqui, vamos achar o trabalho, vai ser a pressão vezes a variação do volume. Então, a pressão 10/5. O volume, transformando aqui, está em litros, vai 1,66 vezes 10⁻³ metros cúbicos, transformando na unidade do SI. Então, 166 vezes 10⁻³. Então, no final, você vai ter 166 joules. Então, é só trabalhar aqui na subtração, que dá exatamente 415 joules. Então, essa foi a variação da energia nesse movimento do êmbolo. E qual a variação de temperatura, né? A variação de temperatura dá para encontrar aqui, nesse cantinho aqui. Vamos lá. Nós temos a transformação isobárica, né? Letra B. Então, a gente vai usar a lei dos gases, né? Pressão vezes variação de volume igual a NR, variação da temperatura, já que a gente quer a temperatura. A pressão a gente já tem 10/5. A variação do volume já temos. Tá aqui notação, 10⁻³ vezes 1,66. Número de mols está aqui no enunciado, 2. O R, 8,3. Então, a gente só precisa achar o ΔT, que é a variação. Fazendo aqui o trabalho aritmético, vocês vão encontrar aqui 10 Kelvin, tá bom? Aqui nossa referência. E aqui dá para a gente usar agora o nosso app, né? Ou melhor, nosso simulador. O simulador está aqui. O simulador, ele traz aqui uma estrutura cristalina e a gente vai colocar aqui uma determinada quantidade de calor. Observe que a energia interna aumentou. Afinal de contas, há um grau maior de agitação da estrutura aqui do metal. Na verdade, não sei se é um metal. Então, nós temos aqui uma maior agitação das moléculas e dos átomos, tá bom?
E aqui para a gente ver trabalho, a gente consegue ver aqui nessa estrutura, que eu posso graduar aqui, ó, largar e ele vai realizar um trabalho. Esse corpo vai fazer essa estrutura aí de moléculas, a gente pode dizer que é um gás, ele vai realizar trabalho. Aí, ó, vai empurrar essas colunas. Então, ele tem energia interna, então ele consegue realizar trabalho. E, claro, para ele ter energia interna, porque ele tinha um grau de agitação também, né? Que a gente colocou aqui, não foi? Olha o grau de agitação, né? A gente pode considerar um gás, e aí vem o trabalho que ele vai realizar ao ser comprimido. Vai querer se expandir de volta. Tá bom? Primeira lei da termodinâmica, importantíssima para a gente destacar aqui para vocês. O princípio da termodinâmica: a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada. Até a próxima.